O milionário vê o filho negro se afogar e apenas a mendiga negra ignorada age. O sol batia forte naquela tarde abafada em São Paulo e a mansão silenciosa no alto do morro parecia uma ilha esquecida ali no meio do concreto. A enfermeira Sandra Oliveira foi chamada às pressas para substituir uma funcionária que desapareceu sem deixar explicação alguma. Já na entrada, sentiu o cheiro pesado de tristeza e segredos, como se o ar tivesse carregado e o que mais para respirar direito. Eduardo Melo, o dono da casa, o empresário arrogante conhecido por sua imensa fortuna, mal levantava os olhos para quem entrava. Ainda atolado no luto pela esposa morta, sua cara fechada parecia prender o espaço, bloqueando qualquer tentativa de alegria. Ao lado dele, Vanessa se movia como uma sombra autoritária. Cada palavra, cada gesto dela tinha o peso de um guarda invisível. Ela observava tudo. Controlava tudo. Principalmente as relações dele com o filho, Pedro. Pedro era um menino quase invisível. Enquanto Sandra se ajeitava no quarto improvisado da enfermaria, a noite começou a fechar como um manto. O clima dentro da casa ficou mais tenso e sufocante, até que num sussurro de vento, veio o grito. Pedro havia corrido para a piscina e, de repente, desapareceu entre as águas escuras. Eduardo congelou, o rosto branco, incapaz de agir. Vanessa paralisou, os olhos brilhando de uma raiva desconcertante. Sandra não pensou. Atirou-se na piscina. Sentindo a água fria cortando a pele, mergulhou no escuro, buscando o corpo pequeno que se afundava. A cada segundo que ele ficava ali embaixo, o coração dela apertava. A adrenalina explodia nas veias. Finalmente, agarrou Pedro, puxou para a superfície. O garoto tossiu água. A respiração voltou aos poucos. Sandra segurou ele firme, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosas. Do lado de fora, Eduardo não acreditava. Aquela mulher que ele mal notava tinha salvado o filho. Por um instante, parecia que algo novo poderia nascer ali, uma esperança esquecida. Mas Vanessa, com olhos em chamas, já tramava suas retaliações. A joia valiosa da casa, cheia de história e mistério, sumiu estranhamente naquela mesma noite. E com ela, cresciam as suspeitas e as intrigas. A expulsão de Vanessa prometia um alívio, um novo começo trêmulo. Eduardo tentava retomar o afeto perdido com Pedro, que agora olhava Sandra com uma mistura de timidez e gratidão. Só que Sandra sentiu o peso esmagador de tudo aquilo, o silêncio da mansão, o olhar controlador que ainda pairava, as pressões invisíveis que a cercavam. Quase decidia partir. Antes que pudesse anunciar sua saída, Pedro apareceu com um desenho simples, mas cheio de cor e afeto. Hope, esperança. Estava escrito com a letra torta e forte daquele filho esquecido. Eduardo a chamou para um jantar, com um olhar que dizia. De repente, o celular dela vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido. O texto, uma ameaça velada. Um aviso de que nada ali estava acabado. A tensão subiu, o clima se quebrou como vidro no chão. Todos olharam para Sandra, esperando o que viria. O medo, a dúvida e a curiosidade tomaram conta da casa. Quem estava por trás daquela mensagem? O que mais seria revelado naquela noite? O silêncio voltou, pesado, e o mistério só aumentava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vão interagir. O clima na mansão estava pesado, como se uma tempestade tivesse prestes a desabar sobre eles. A tensão crescia após a mensagem ameaçadora que pulava na tela do celular de Sandra. Aquilo parecia um aviso, mas de quem? Eduardo estava paralisado, e os olhos de Pedro passavam de um adulto para o outro, confusos e apreensivos. A sala parecia um campo de batalha silencioso. Eduardo, tentando quebrar o clima aterrador, disse num tom calmo, mas sem convicção. Sandra, você tá bem? Vamos esquecer isso por um momento. Mas suas palavras se perderam no ar. O olhar de Vanessa brilhava com uma intensidade sinistra. As sombras dançavam ao redor deles, aumentando ainda mais a estranha sensação de inquietude. Foi então que a porta da mansão se abriu de forma abrupta. Era uma mulher, alta, com uma presença impactante. Seu cabelo negro caía em ondas até os ombros, e suas roupas eram simples, mas elegantes. Ela avançou, um sorriso no rosto,
mas havia um brilho ameaçador nos olhos. Desculpe interromper, mas eu tenho algo importante para dizer, declarou com firmeza. Todos se viraram para ela, surpresos. Eduardo franziu a testa. Quem é você? Meu nome é Clara, sua amiga de Vanessa. E tenho algumas verdades a revelar. A tensão na sala aumentou exponencialmente. Vanessa engoliu em seco, seu olhar desafiador se transformando em algo que se assemelhava à insegurança. Clara caminhou até o centro da sala e, com um gesto dramático, começou a falar. Vocês todos acham que conhecem a verdadeira história por trás de cada um de vocês, mas estão muito enganados. O coração de Sandra disparava. Clara olhou para Pedro, cujos olhos estavam arregalados. Principalmente você, menino. O que você sabe sobre sua mãe? Os murmúrios começaram. A sala ficou pequena, sufocada pelo impacto das palavras dela. Eduardo, atordoado, exclamou. O que você está insinuando? A mãe do Pedro é? Mas Clara não deu ouvidos. Ela continuou. Ela é muito mais do que o que você pensa, e muito mais próxima do que você imagina. O que você quer dizer com isso? Vanessa anunciou. Sua raiva agora misturada com um pingo de medo. Clara sorriu, como quem já sabia o que estava prestes a causar. Ela está viva. As palavras caíram como um peso no ar. Sandra sentiu um nó na garganta. As peças estavam começando a se encaixar de uma forma que ninguém tinha previsto. Isso é impossível! Eduardo gritou. Mas sua voz estava trêmula. Clara se aproximou dele. O olhar penetrante. Você se esqueceu das verdadeiras razões que o levaram a perder tudo, Eduardo. Aquele acidente. O desaparecimento. Você nunca se perguntou onde ela estava. Ou quem realmente a ajudou a desaparecer? A culpa não é minha, insistiu ele. Mas a dúvida começou a surgir em seus olhos. A atmosfera ficou elétrica. E então, sem aviso, a luz da sala começou a piscar. O ar ficou eletrocutado, como antes de uma tempestade. Há uma batida estrondosa na porta. Todos saltaram, o som ecoando como um prenúncio de algo muito maior. A tensão estava insuportável. Pedro, entre o alívio de ter sido resgatado e o medo pelo que estava por vir, olhou para Sandra, buscando segurança. E Sandra, sentindo toda a pressão daquela noite, fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não poderia deixar que Pedro enfrentasse essa tormenta sozinho. Intensamente, a porta se abriu com um estalar e, em uma fração de segundos, a verdade sobre o passado começou a se desdobrar diante deles. Mas o que mais ainda estava escondido? A escuridão da mansão agora parecia mais ameaçadora e uma nova era de segredos estava prestes a ser revelada. Eclipsando tudo o que já acreditavam saber. A porta se abriu com um estalo, reverberando na tensão da sala. Clara, com seu olhar firme e presença imponente, parecia pronta para soltar os segredos que todos temiam. A atmosfera estava carregada, como uma eletricidade prestes a explodir. Ela está viva. As palavras dela ecoaram, cortando o ar como uma faca. Todo mundo ficou paralisado, os olhares viajando de um rosto ao outro, processando a revelação. Eduardo se mexeu. Seu cérebro lutando para entender. Não pode ser. Minha esposa, eu a perde. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um grito cortou o silêncio da noite. Tava próximo, vindo do fundo da casa, como se os próprios muros tivessem gritando de dor. Pedro! Gritou Sandra, dando um passo à frente. Mas o garoto já estava mais perto da porta. Abraçou-se ao corrimão, a expressão dele misturada entre confusão e desespero. Quem mais está aqui? O que mais vocês estão escondendo? E foi então que, de repente, a luz começou a piscar ainda mais, como se estivesse dançando com a tensão na sala. O ar estava denso e carregado, como numa tempestade que se aproxima. Finalmente, a porta da cozinha se abriu de forma abrupta e um homem surgiu. Um rosto tão familiar que gelou o sangue de Eduardo. Surpreso, querido, disse o homem, com um sorriso frio, revelando um brilho nos olhos que parecia conhecer todos os segredos proferidos até então. Ele era Alex, o irmão de Eduardo. Todos na sala conjuleceram. A impressão de que o tempo havia parado. Você tá vivo? Onde você estava? A incredulidade tornava-se raiva na voz de Eduardo. Alex deu um passo à frente, o sorriso se alargando. Ah, querido irmão, você realmente pensou que poderia se livrar de mim assim? Tão fácil? Eu vi sua queda, sua dor. E agora, tô de volta para buscar o que é meu. Seu? Que é seu? Vanessa perguntou. A frustração transparecendo em sua voz. Ela estava confusa e assustada, mas seu orgulho não a deixaria recuar. Alex se virou para ela desdenhoso.
tudo isso. A fortuna, a casa, a família. E principalmente a verdade sobre o que aconteceu com a mãe de Pedro. Ela não pode estar viva. Você tá sozinho nesse delírio. A voz de Eduardo estava tremendo, mas ele não conseguia desviar os olhos do irmão. Há vivo, sim. E a história não termina aqui. Alex respondeu, as palavras pesadas como aço. Ela não só tá viva, como tá perto, muito perto. E se você não quiser que a verdade venha à tona, será melhor se preparar para as consequências. Enquanto a tensão subia, Pedro, atormentado, gritou: Eu só quero saber a verdade. Por que tudo isso? O que vocês estão escondendo de mim? Era como se a inocência do garoto estivesse sendo esmagada sob o peso das revelações. Você realmente quer saber? Perguntou Alex com um olhar cortante. Porque a verdade pode mudar tudo. E quem sabe disso? Acha mesmo que ouviu a história completa? A luz piscou novamente, criando uma sensação de desespero absoluto. Todos estavam na ponta dos pés, prontos para o que viria a seguir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a sala. E um grupo de pessoas entrou abruptamente. Um deles segurava o que parecia ser uma pasta cheia de documentos. Achamos que isso poderia interessar vocês, disse a mulher à frente, com uma voz firme e sem medo. Temos muito a revelar. E o que vocês vão descobrir mudará tudo. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que havia nessa pasta? O que ainda estava escondido nas sombras da mansão? Os corações batiam descompassados. A tensão estava no auge. E tudo parecia prestes a desmoronar de uma vez. A luz da sala piscava freneticamente, revelando desconforto nos rostos de todos. Clara, com a pasta em mãos, parecia prestes a revelar tudo. Mas antes que pudesse abrir a boca, uma figura familiar surgiu. O homem era Alex, o irmão de Eduardo. A tensão explodiu como um balão estourado. Entretanto, a chegada de Alex era apenas o começo do que estava por vir. Não, isso não está acontecendo, Eduardo murmurou, o rosto pálido como um espectro. O olhar ansioso de Pedro passava de um adulto para outro, e as perguntas pululavam em sua mente inocente. Ele, como você pôde voltar? Eduardo questionou, a voz cheia de raiva e confusão. Voltei porque você fracassou em proteger o que é nosso. E convenhamos, a sua vida é um lixo, irmão. Olha em volta. Alex debulhou, apontando pro caos na sala. Você se escondeu atrás da dor, mas eu usei ela a meu favor. Cale-se! Gritou Vanessa, mas as palavras escaparam sem força. A atmosfera estava pesada, como uma nuvem prestes a despencar em tempestade. Clara, ainda no centro, respirou fundo. Eduardo, isso não é apenas sobre notas e joias. É sobre segredos que você nunca quis enfrentar. Ela olhou profundamente nos olhos de Pedro. E a verdade sobre a sua mãe. E sobre você. Sobre mim? O que você sabe? Pedro indagou, adiantando-se, os olhos brilhando, revelando curiosidade e medo. As revelações pareciam dançar ao redor deles, prestes a explodir. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. A porta da sala se abriu violentamente e uma mulher entrou. Era uma estranha, mas o olhar dela, repleto de autoritarismo, foi suficiente para calar todos. Chega, não posso mais ficar longe, ela gritou, sua voz dura como aço. Eu sou a verdadeira mãe do Pedro. O silêncio que se seguiu foi como um tapa na cara. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Como você se atreve? Você se esqueceu de mim tão rapidamente? Eu sou Sara, a mulher gritou, sempre se aproximando. O brilho nas palavras dela tinha um peso, e o coração de Pedro cedendo ao choque. A revelação explodia a cada segundo, quebrando tudo o que acreditavam. Você tá morta, Eduardo balbuciou, o rosto em choque e confusão. Mortas são as mentiras. Eu fugi porque sabia que não tinha como enfrentar a verdade. A verdade que você escondeu, Eduardo. O olhar desafiador de Sara queimava através das paredes da mansão. Você estava tão preocupado em proteger sua fortuna que se esqueceu do que realmente importa, eu e o nosso filho. Mas como? A voz de Pedro saiu mais fraca. Ele não sabia mais em quem acreditar. As sombras mudavam constantemente à sua volta, e a verdade parecia estar escorregando por entre seus dedos. Sara caminhou até Pedro, estendendo a mão como se fosse o único porto seguro na tempestade. Eu voltei para ficar, meu amor, e agora você saberá a verdade sobre seu pai e seu passado.
Eduardo estava em frangalhos, a raiva misturada com um medo profundo. Os sussurros ao redor deles cresceram em volume. Vanessa, de repente, estava tomando posição, seu orgulho ferido. Você não tem direito de entrar aqui e exigir nada. Eu tenho todo o direito. E você, por sua vez, que só usou essa família para subir na vida, terá que enfrentar as consequências de suas ações. Sara liberou cada palavra como uma punhalada. A sala parecia um campo de guerra, a tensão se arrastando em cada respiração. Pedro olhava para Sandra, buscando conforto, mas o que ele realmente queria saber era como sua vida tinha se virado de ponta cabeça em um instante. Tudo. Cada laço familiar, cada segredo guardado, estava cavando buracos em seus corações. A realidade estava se desmoronando diante deles como um castelo de cartas prestes a desmoronar. O que mais viria à tona? As respostas pareciam mais evasivas do que nunca. Sara, Alex e Clara, todos unidos em uma teia de segredos, tinham a chave para o passado, mas estavam jogando seu jogo. O que realmente acontecera com a mãe de Pedro? E qual era o verdadeiro preço que todos teriam que pagar por essa verdade? As perguntas pairavam no ar, uma sinfonia de incerteza e choque, enquanto a luz da sala continuava a piscar, um retrato de um futuro imprevisível. A sala estava em um silêncio ensurdecedor. As palavras de Sara ainda pairavam no ar, como um choque. Eduardo se afastou um passo. A raiva em seu rosto se misturava à confusão. Pedro, seus olhos brilhando de medo e esperança, olhava para a mulher que dizia ser sua mãe. A tensão estava tão alta que parecia palpável. Você realmente acha que pode voltar assim, depois de tudo? Eduardo disparou, a voz trêmula de emoção. O clima mudava, e não era só por causa da tempestade lá fora. Clara, com sua pasta em mãos, observava tudo com um sorriso enigmático, como se soubesse que algo mais profundo estava prestes a explodir. Você não sabe a história completa, Eduardo. Ui, Sara pressionou, se aproximando de Pedro com um ar de desespero. Eu lutei para me proteger de você da sua ambição desmedida. Ele não é apenas seu filho, ele é meu também. E há segredos que você nunca quis que fossem revelados. Segredos? Quais segredos? A raiva de Eduardo transformava-se numa necessidade de saber. Pedro, agora dividido, perguntou. O que você quer dizer, mãe? O que está acontecendo? A inocência dele estava prestes a ser despedaçada pela verdade que se escondia nas sombras da mansão. Foi nesse momento que a luz piscou mais uma vez, e um estrondo ressoou nas paredes do local. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando um grupo de pessoas com feições preocupadas. Todos olharam para trás e o clima esquentou mais uma vez. Os rostos conhecidos logo aqueceram a atmosfera tensa. Uma mulher, um cabelo bagunçado e olhos aflitos, entrou primeiro. Desculpem-me, mas a situação se complicou. Precisamos ir embora, agora. A urgência na voz dela fez todos piscar. Quem é você? Vanessa questionou, a desconfiança subindo. Meu nome é Juliana. A situação é muito pior do que vocês imaginam. Eles estão vindo, ela disse, e o rosto de Sara palideceu. O que você quer dizer com eles? Eduardo indagou, o medo começando a se espalhar pelo seu corpo. Juliana olhou para Pedro e seu olhar pegou fogo com preocupação. A mãe dele pode estar viva, mas há pessoas que querem silenciar isso. Eles sabem que ela está aqui. As palavras dela eram mais pesadas do que a luz que piscava. Agora não era apenas uma questão familiar, mas algo muito mais profundo e aterrador. O medo começou a deslizar entre eles com uma corrente de ar gelado. Quem são essas pessoas? A voz de Pedro tremia, e cada olhar agora estava fixo em Juliana. Indivíduos de um passado que você não conhece. Um passado que você, Eduardo, está conectado. E eles não vão parar até que tudo isso seja apagado. O terror nas palavras de Juliana agarrou todos por um instante. Clara, que até então parecia confiante, recuou. A revelação estava começando a abrir buracos nas fundações que eles acreditavam serem sólidas. Olharam brevemente entre si e a casa, antes um refúgio, agora se transformara em uma armadilha. E, em um momento de pura adrenalina, tudo começou a fazer sentido. Alex, que até então estava em silêncio, se adiantou com um olhar sombrio. Os que vêm são mais do que aliados. Eles são a verdadeira razão de toda essa confusão. Você sabe alguma coisa? Vanessa questionou, a incredulidade evidente. O sorriso de Alex se alargou, seu olhar frio refletindo a verdade que todos estavam muito perto de descobrir. Eu os conheço muito bem e eles vão levar tudo de vocês se não agirmos rápido. A tensão alcançou um ponto crítico.
Uma reviravolta que ninguém poderia prever. As conexões e mentiras misturavam-se entrelaçadas, revelando um esquema que poderia desmoronar tudo. E nessa altura, o peso da história agora parecia um bicho de 7 cabeças. Enquanto cada um começava a entender a gravidade, um barulho ensurdecedor de vidros quebrando ecoou na mansão. Olhares de choque se cruzaram. Eles não eram os únicos. Outros também estavam dentro. A sensação de perigo ficou iminente, e o que antes era uma luta familiar estava se transformando em uma corrida pela sobrevivência. O que mais estava por vir? As paredes pareciam agora ter olhos, e cada sombra se movia com intenção. Algo terrível se aproximava, e a verdade começava a emergir. Mas a que custo? A noite ainda tinha muito a revelar. A sala ficou em silêncio absoluto. O estalo do vidro quebrado ainda ressoava no ar enquanto Pedro, com o coração pulsando forte, olhava de um rosto ao outro. O brilho nos olhos de Sara podia ser confundido com lágrimas, mas quem poderia acreditar? Eduardo estava paralisado, a raiva moldando suas feições. A revelação da presença de Sara parecia uma bomba prestes a explodir. Juliana, com o olhar urgente, foi novamente a primeira a se mover. Precisamos sair agora. Sua voz cortou o clima, como uma faca afiada, mas ninguém fez movimento. O pânico pairava nas expressões de todos. O que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer um poderia imaginar. Quem são esses que estão vindo? Clara perguntou, a voz hesitante. A tensão crescia e o medo tomava conta de todos. Era como se a casa tivesse viva, absorvendo cada gota de ansiedade. Gente ligada ao passado de Eduardo e de Sara. Eles não vêm para conversar. Eles querem acabar com isso tudo. Juliana respondeu, olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. Isso é uma loucura. Você não pode simplesmente entrar aqui e exigir que saímos, gritou Vanessa. Seu orgulho ferido, mas o tom de sua voz estava tingido de desespero. Eduardo, lutando para se recompor, disse: Sara, você não pode estar viva. Se você está aqui, o que significa tudo isso? Por que voltar agora? E quem mais? Sua voz aumentava como uma tempestade, refletindo a confusão que invadia seu coração. Sara olhou firme nos olhos de Eduardo. Por que é hora de encarar a verdade, Eduardo? Não adianta fugir. E se eu não voltar agora, perderemos todos. O peso de suas palavras fez o ar parecer mais pesado, como se eles estivessem prestes a desmoronar. E então um barulho de passos pesados ecoou do corredor, crescente, respeitoso, mas firme. Todos se viraram em direção à porta. A expectativa era palpável e quase mortal. Cada um segurava a respiração e nas sombras da porta um homem alto surgiu, com uma confiança que deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. O irmãozinho, disse ele com um sorriso que não alcançou os olhos. E todos na sala sabiam que a situação havia mudado drasticamente. Ricardo, Eduardo exclamou, os olhos arregalados. O rosto dele estava coberto de marcas de um passado que ninguém queria lembrar. Você tá aqui? Como? O que você tá fazendo aqui? As palavras saíam em um sussurro, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Você finalmente percebeu que a verdade não pode ser escapada, e o que você tanto temia acabou de aparecer. A expressão de Ricardo era a de um homem que havia enfrentado demônios íntimos. Ele não estava sozinho. Atrás dele, outros homens entraram, criando uma onda de intimidação. Quem são eles? Vanessa perguntou, agora com dificuldade para manter a confiança. Meus aliados. E eles estão aqui para garantir que a história da nossa família não termine em mentiras. Você sabe que a verdade sobre a morte da nossa mãe precisa ser revelada. Ela nunca morreu. E eu sei mais do que você imagina, Eduardo. Não, isso não é verdade. Isso é absurdo. Eduardo protestou, o rosto se contorcendo de negação. É verdade sim, disparou Sara, a voz tremendo. Você só fugiu da realidade. E agora não tem como escapar. Essa verdade, Eduardo, ela pode destruir tudo. Destruir? O que você quer dizer? Qual que é a verdade? Pedro perguntou, sua inocência fustigada em meio ao caos. Ricardo virou-se para ele, um misto de pena e desdém estampado no rosto. A verdade, pequeno, é que sua mãe não é quem você pensa que é. E muitas coisas estão sobrepostos nas sombras. O tempo diante deles parecia ter parado. As palavras de Ricardo, as sombras dançando ao redor, a tensão no ar e a bomba que acabara de estourar. Tudo que Pedro conhecia, cada história que lhe contaram, agora parecia não ter sentido algum. O impacto do que estava prestes a ser revelado tornava-se uma pressão em seus peitos.
Tentei me manter em silêncio, mas a explosão de emoções era imensurável. O que mais estava oculto? A verdade deixava um gosto amargo na boca, e a dúvida um nó na garganta. Estava claro que a noite ainda tinha muito mais a revelar. E enquanto cada um processava a nova reviravolta, um grito ecoou da sala de estar. A tensão ainda subia, mas a resposta para tudo havia se tornado mais complexa. O que estaria realmente escondido por detrás de tantos segredos? A sala ficou em silêncio absoluto. O estalo do vidro quebrado ainda ressoava no ar, e as palavras de Ricardo permaneciam ecoando na mente de todos. Aquela atmosfera carregada de segredos parecia prestes a transbordar. Pedro, com o coração acelerado, olhava para a mulher que dizia ser sua mãe, e seu semblante mudava com cada palavra que saía dos lábios de Ricardo. Você tá tirando isso de nós, Ricardo! Gritou Eduardo, a raiva e a negação preenchendo seu ser. Como você pode se atrever a aparecer aqui e fazer acusações desse tipo? O desespero crescia. Ele se sentia como se estivesse perdendo o controle da situação. Sara olhou para o filho, a expressão dela misturando amor e dor. Eduardo, isso não é só sobre nós, é sobre o Pedro e a verdade que precisa ser revelada. A tensão no ar era palpável e a angústia na voz dela fazia o peito de Pedro doer. Juliana, que estava cada vez mais inquieta, olhou em volta inquieta. Se eles estão aqui, precisamos ir, agora! Ela estava cada vez mais nervosa e isso aumentava a já crescente intensidade no ambiente. Algo não estava certo, e a sensação de que um desastre estava prestes a acontecer pairava como uma sombra. Então, de repente, um novo choque sacudiu a sala. Um grito, vindo do corredor, cortando o ar como uma faca. Todos se viraram instantaneamente. As expressões de surpresa e pânico se refletindo nos rostos de todos. Pedro! A voz de Clara foi um lamento perdido na confusão, enquanto ela corria na direção do som. Pedro a acompanhou, a adrenalina batendo em seu corpo pequeno. O que foi? Ele estava tão confuso quanto assustado. Todos o seguiram, uma onda de incerteza e medo empurrando-os para frente. Quando chegaram à entrada da sala de estar, o que viam era uma visão de cortar a respiração. Ali, em meio ao caos, estava uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era um homem alto com um semblante sombrio que muitos conheciam bem, mas poucos esperavam ver novamente. Eu voltei, disse ele, com um sorriso que era mais uma máscara de desdém. Você? O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, o terror agora alternando em sua voz. Era um alarde do submundo que ameaçava emergir. Você não pensou que eu deixaria essa oportunidade passar, não é mesmo, Eduardo? A voz dele era profunda, ressoando nas paredes da mansão como um mau presságio. Os olhares se cruzaram, duas realidades se chocando, e em um instante ficou claro que o que quer que acontecesse estava prestes a mudar tudo. O homem se virou para a sala cheia de pessoas, seus olhos fazendo o reconhecimento silencioso. Vocês todos se perguntam onde a verdade está. Pois bem, eu sou a chave. O segredo que vocês temem está em mim, e quando eu revelar, tudo que vocês conhecem, tudo que vocês acreditam, será destruído. Ricardo, em um gesto violento, chegou um passo mais perto. Chega! O que você está tentando fazer? O desafio na voz dele ressoou na sala, mas a expressão do homem não mudou. Foi então que, com um movimento rápido, ele abriu uma pasta que segurava. Os documentos caíram ao chão como folhas secas, revelando fotografias, recortes de jornais e algo que parecia ser um diário. Essa é a verdade que todos vocês têm medo de encarar, ele disse, com um brilho excitante nos olhos. E a conexão de vocês com a morte de nossa mãe não é o que vocês pensam. Pedro, preso um turbilhão de emoções, olhou para as imagens espalhadas no chão. Ele conseguia sentir que alguma coisa terrível estava prestes a surgir. Não! O que você quer dizer com isso? Gritou. Um grito infantil, cercado por ondas de medo. Quero dizer que tudo isso foi um jogo, um movimento cuidadosamente planejado. E vocês, Eduardo e Sara, têm mais a ver com a morte dela do que jamais imaginariam. O ar ficou pesado, como se cada palavra dele tivesse embutida numa carga elétrica. Um silêncio mortal se apoderou da sala. A vida que Pedro conhecia estava prestes a se desintegrar. A última peça do quebra-cabeça havia sido colocada. Mas que imagem era essa? E quando a primeira lágrima escorreu pelo rosto de Sara, tudo se aquietou. O clima mudava como uma tempestade se aproximando. A verdade que todos temiam agora estava à vista. O que mais estava escondido? E nessa revelação explosiva, que relacionamento ainda sobreviveria?
A sala estava em silêncio absoluto. O estalo do vidro quebrado ainda ecoava no ar. E as palavras de Ricardo permaneciam reverberando na mente de todos. Aquela atmosfera carregada de segredos parecia prestes a explodir. Pedro, com o coração acelerado, olhava entre a mulher que dizia ser sua mãe e a figura ameaçadora de Ricardo. O clima mudava e a tensão era quase palpável. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Ricardo, isso é loucura! Eduardo tentou protestar, mas a raiva em sua voz se misturava à confusão. Ele parecia um homem perdido, lutando contra uma tempestade que ameaçava consumir tudo ao seu redor. É você quem está falando, Eduardo. Ricardo rebateu, com um sorriso que não deixava espaço para dúvidas. Você e sua família só sabem esconder a verdade, mas hoje isso muda. Todos vocês têm algo a temer. Sara olhou para Pedro, os olhos cheios de amor e dor. Não deixe que ele te confunda, filho. Eu tô aqui e eu sou sua mãe. Junto vamos descobrir a verdade. As palavras dela carregavam um peso imenso. Mas como podia acreditar em tudo isso? Juliana, preocupada, olhou para a porta. Precisamos sair. Eles podem estar a qualquer momento. Sua voz tremia e todos sentiram a urgência. Algo no ar, uma sensação de que não estavam sozinhos, deslizou como um nó nas suas gargantas. Foi então que, de repente, um novo grito rasgou o ar. Mas não era um grito de alguém ali presente. Era a voz de uma criança, desesperada e apavorada, vinda do fundo da casa. O coração de Pedro agou de terror. Ele sabia que aquela voz não era estranha. É a tia Bia, gritou, correndo em direção à fonte do som, sem pensar na possível armadilha. Sandra e Clara o seguiram rapidamente, a tensão pulsando em suas veias. O que estava acontecendo? Quando chegaram ao corredor, a cena era surreal. Bia, a tia do garoto, estava de pé, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos estavam arregalados e as mãos tremiam. Ela tá vindo, balbuciou, tremendo. Quem? Quem tá vindo? Perguntou Clara, a voz carregada de impaciência. A resposta que veio era quase um sussurro. A mãe dele. A mãe de Pedro. Aquilo soou como uma bomba. A sala estremeceu. Todos se viraram para Bia, um misto de esperança e ansiedade nos olhares. Você sabe onde ela tá? Perguntou Sandra, desesperada por alguma pista. Eu não devia falar, mas ela deixou mensagens. Eu não consegui, não tive coragem para dizer a vocês. Eduardo, você precisa entender. Tudo isso que está acontecendo foi planejado. E ela tá viva. Você precisa acreditar. A sala parecia girar. O que mais estava oculto? A revelação fazia com que a verdade parecesse um peixe escorregadio, sempre escapando quando se tenta agarrá-lo. As emoções fervilhavam e Pedro voltou a olhar para Sara. Mãe, isso é verdade? Ela realmente está viva? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ecoou. A porta principal se abriu com força e uma figura imponente entrou na sala. Era uma mulher, de cabelos longos e cabelos esvoaçantes. O olhar dela havia um mistério que transformava o ambiente. Chega de mentiras! Ela gritou, com uma voz que ecoou como um trovão. O mundo pareceu parar enquanto todos olhavam para ela, estupefatos. Quem é você? Eduardo questionou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Eu sou Lúcia, e eu sou a mãe de Pedro. As revelações caíram como um balde de água fria sobre todos. O tempo parecia ter congelado. Impossível! Eduardo sobressaiu, a raiva em seu tom, buscando escapar pelo desespero. Você não pode ser. O que você quer? Por que voltou? Eu voltei porque o passado precisa ser resolvido, Eduardo. Você não entende. Mas antes que pudesse terminar, as luzes da casa começaram a piscar e o ar ficou carregado de uma tensão elétrica. Precisamos correr, gritou Juliana, no exato momento em que a porta atrás dele se fechou com estrondo. As palavras de Lúcia ecoavam nas cabeças de todos. O que realmente estava acontecendo? Cada um questionava sua própria lealdade e as experiências que tiveram até ali. Pedro olhou para os adultos. A realidade começava a desmoronar. Quem é você realmente, mãe? Perguntou, e o sussurro já perdido em meio à confusão. E com essa pergunta, uma nova estrada se abria diante deles. Um caminho que poderia levar à verdade, mas a um custo que ainda não podiam imaginar. Cada um sentia que a conexão que tinha com o passado estava prestes a explodir em seus rostos. O mistério estava longe de ser resolvido. E o perigo agora pairava como uma névoa densa, obscurecendo o que havia de mais precioso.
A verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. O estalo do vidro quebrado ainda ecoava no ar, e as palavras de Lúcia pareciam reverberar nas paredes, fazendo o tempo parar. O olhar fixo de Eduardo se alternava entre Lúcia e a pasta que Ricardo segurava. Dentro de si, uma tempestade de emoções começava a se formar. Quem é você realmente, mãe? Pedro sussurrou, a voz cheia de um medo inocente. Eu sou Lúcia e sou a mãe de Pedro. As palavras dela caíram como uma bomba. Impossível, Eduardo gritou, as veias do pescoço saltando, a raiva fervendo como lava. Você não pode ser. O que você quer? Ele parecia um homem à beira do colapso, e as emoções começavam a dominar a cena. Eu voltei porque o passado precisa ser resolvido, Eduardo. Não posso deixar você continuar com essa mentira. Lúcia se aproximou, a intensidade em seu olhar quase ofuscante. Pedro, agarrando-se à sua esperança, perguntou, mas o que você está dizendo? O que aconteceu com você? O coração dele pulsava como um tambor, incerto, mas desejando se agarrar à reduzida compreensão que tinha da situação. Neste exato momento, um rugido de risadas ecoou do corredor, que era estridente e cortante. Todos se viraram, a tensão sugando o ar da sala. Uma mulher entrou, adiantando-se com um sorriso malicioso. Ah, que emocionante. Sem dúvidas, uma verdadeira novela. Ela se aproximou. Todos reconheceram seu rosto imediatamente. Era Maria, uma antiga conhecida de Lúcia, mas agora uma estranha. Maria, o que você está fazendo aqui? Eduardo disparou, pânico transparecendo em cada palavra. Fui eu quem trouxe Lúcia de volta. E isso é apenas o começo, querido irmão. A voz dela estava preenchida com uma diversão sombria. Vocês todos se preocupam com o que não sabem, mas a verdade é mais complicada do que parecem imaginar. Segredos. Todos nós temos segredos. Clara murmurou, a desconfiança tomando conta da atmosfera. Lúcia olhou intensamente para Maria, preocupação e raiva desenhando seu rosto. O que você está tentando fazer? Simplesmente vim para acabar com os desencontros. E, claro, para trazer tudo à tona. Enquanto falava, Maria tirou um objeto do bolso, jogando levemente na mesa. Era um pequeno USB. Isso, o que é isso? Perguntou Ricardo. A adrenalina começando a subir. A tensão era palpável. Uma gravação, querida. A gravação que pode mudar tudo, disse Maria, seu sorriso se alargando. Nela, você encontrará a verdade sobre o que aconteceu naquela fatídica noite. E sobre você. Sobre mim? Ecoou Pedro, seu coração parando por um instante. Sim, você, meu querido. Sua existência é parte desse plano todo. E tem mais. Você não é quem pensa que é. O choque foi visceral. O ar ficou denso, quase irrespirável. Todos olhavam para Pedro, esse garoto inocente que parecia ser o centro de uma tempestade. O que você quer dizer com isso? E sussurrou, a expressão angustiada. Ah, Pedro, você deve saber que sua verdadeira mãe não é Lúcia. Lúcia é uma mulher forte, mas ela não é sua mãe biológica. Cada palavra de Maria estava impregnada de veneno, e as reações na sala eram instantâneas. Eduardo palideceu enquanto Sara olhava com o coração na boca. Maria, você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. Mas é, querida. E tá tudo aqui. Maria apontou para o USB. A vida de vocês é um quebra-cabeça, e a peça que falta tá nessa gravação. Enquanto os olhares se cruzavam, uma onda de pânico tomou conta de todos. O que mais estaria escondido? Você se afastou como se tivesse levado um soco no estômago. Por favor, diz que isso não é verdade. Mas o olhar de Maria já dizia tudo. Pedro olhou em volta, a confusão se transformando em puro terror. Eu não sabia o que acreditar ou quem confiar. Qualquer base que tinha sobre a sua vida estava se desmoronando. Tudo em que acreditava, tudo o que achava que sabia, agora se tornava uma máscara de mentiras. Num movimento impulsivo, ele se dirigiu à pasta jogada ao chão, decidindo que a verdade precisava ser encontrada. A tensão era eletricidade. E sem notar, as luzes começaram a piscar novamente, como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao cataclismo emocional daquele grupo. Antes que alguém pudesse o impedir, Pedro agarrava o USB, o peso da verdade agora em suas mãos. Eu preciso saber. E com isso, cada um à sua volta respeitou o espaço de liberdade que ele pedia. Mas enquanto os olhos se fixavam nele, algo que ninguém poderia prever estava prestes a ocorrer. Um grito estrondoso, reverberando pela casa, ecoou como um trovão. A porta principal foi arrebentada e uma figura ameaçadora se ergueu na entrada, revelando-se como um homem. Todos congelaram.
O passado e o presente colidiriam ali mesmo, na sala, e a pergunta pairava no ar. Quem seria aquele homem e o que ele significava para cada um deles? Mais segredos estavam prestes a ser revelados, em uma noite que se transformaria em pesadelo. O clima na sala ficou eletrizante. O homem que entrou trazia consigo uma presença ameaçadora. Ele olhou para cada um deles, como se pudesse ver diretamente suas almas, e fez um movimento que deixou todos em suspense. Talvez eu devesse me apresentar. Sou Victor e a história de vocês está prestes a mudar mais uma vez. Um murmúrio percorreu o grupo. Todos se perguntavam: quem é ele? O que ele quer? A tensão era palpável e o coração de Pedro disparava como se quisesse fugir do peito. Ele se sentiu pequeno diante de tantos segredos. Victor, Eduardo repetiu, tentando colocar o pânico à parte. O que você sabe sobre nós? Sobre a nossa família? O medo e a raiva se entrelaçavam em seu coração. Do que sou capaz de revelar? Victor sorriu, mas não era um sorriso amigável. A verdade que vocês temem tá todo aqui. E isso inclui você, Pedro. Cala a boca, gritou Lúcia, o desespero estampado durante toda a cena. Dê o toque nele. Estou aqui para esclarecer as coisas, não para fazer mal a ele. Os olhos de Victor se tornaram frios como gelo. A sala inteira sentiu a pressão crescer, como se o próprio ar estivesse sendo drenado. Pedro apertou os punhos e respirou fundo. Ele precisava entender. O que você está dizendo? O que quer de mim? As palavras saíram quase como um pedido de socorro e cada olhar na sala se fixou nele. Você precisa conhecer sua verdade, Victor falou, avançando lentamente. Seu passado é mais complicado do que imagina. Tudo se entrelaça, tudo faz parte de uma teia de mentiras que sua família criou para se proteger. Um meco de confusão e medo tomou conta da sala. Bia, a tia de Pedro, olhou com desconfiança para Victor. E o que você sabe sobre o passado dela? Victor sorriu de novo, dessa vez com um toque de malignidade. Eu sei de tudo. E mais importante, eu sei como a mãe de Pedro está envolvida. Ela nunca realmente foi embora, não da forma que você pensa. A sala encheu-se de tensão. A revelação estava prestes a estourar, como um balão no limite. Eduardo estava prestes a explodir. Chega! Se você não parar com isso, eu vou me certificar de que você vai se arrepender de ter vindo aqui. Mas Vitor apenas deu um passo mais perto de Pedro, com uma expressão decidida. O que você quer, garoto? A verdade ou as mentiras confortáveis em que sua família tentou te proteger? E nesse instante, as luzes começaram a piscar furiosamente, como se a casa estivesse respondendo ao confronto. O ar ficou pesado e um grito abafado ecoou do fundo da casa. O pânico se espalhou e todos olharam para a origem do som, uma voz familiar. Era Clara, sua enfermeira, vinda de volta, ostensivamente aflita. Eles estão aqui. Precisamos ir agora. A urgência nos olhos de Clara lançou um novo tipo de preocupação sobre a sala. O que você está fazendo aqui, Clara? Uau, perguntou Lúcia, e a preocupação estampada na sua face disse mais do que suas palavras. Não é hora para perguntar. As coisas estão prestes a ficarem muito ruins. Clara estava a um passo de perder o controle, e era nítido que ela estava suando em bicas. Pedro olhou para cada um deles e sua voz saiu quase em uníssono. Então vamos descobrir a verdade, não mais fugindo. As luzes piscaram uma última vez antes de apagarem completamente. No escuro, os sons tornaram-se mais distintos. Passos pesados se aproximando, vozes sussurrando. A promessa de que um confronto era inevitável. O que você decidiu, Pedro? Seria um legado de mentiras ou a oportunidade de descobrir a verdade sobre sua família? Com seu coração pulsando descontroladamente, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Antes de partir, ele olhou para seu pai. Eu estarei pronto, não importa o que aconteça. Precisamos enfrentar isso juntos. Um sopro de esperança fluiu por entre eles. Ele tinha que acreditar que não importa quão obscuro aquele caminho se tornasse, a verdade poderia libertá-los de uma vez por todas. Mas apenas o tempo diria o que aconteceria a seguir. O que mais estava por vir naquela noite. E a verdade viria à tona. Se esse capítulo prendeu seu coração, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para mais aventuras como essa.
Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.